Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. Já já vou te mostrar a derrota do Fluminense. Tá na zona do rebaixamento. Rolou treta lá entre o Fernando Diniz e o Luciano. Daqui a pouco você vai ver. Mas amanhã tem Flamengo e Bolívar ao vivo na Globo depois de renascer. É um jogo fundamental para o Flamengo na Libertadores. Eu vou conversar com o Richard Souza, que está ali ao lado do gramado do Maracanã. Que jogo importante para o Flamengo, Richard. Oi, Escobar, tudo bem? Abraço pra você, abraço pra todo mundo. Pois é, rapaz, ainda é fase de grupos, mas já virou decisão. O Flamengo tem que vencer. O time faz logo mais, às 3h no Ninho do Urubu, o último treino antes dessa partida contra o Bolívar. Técnico Tite tem à disposição o atacante Pedro e o meia Arrascaeta. O Pedro, no jogo contra o Corinthians, sentiu um incômodo muscular, mas não sofreu lesão, vai para o jogo. Situação do uruguaio é a seguinte: está totalmente liberado pelo departamento médico, mas a condição física dele não é 100%. Portanto, é provável que ele fique novamente no banco de reservas, assim como aconteceu no jogo contra o Corinthians. 2 desfalques estão confirmados. Volante Eric Pulgar e atacante Bruno Henrique, os dois se recuperam de entorse no tornozelo esquerdo. Maracanã vai estar cheio, 50.400 ingressos já vendidos, expectativa de 60 mil pessoas aqui amanhã à noite, Escobar. Isso vai ser aquele caldeirão que a gente já está acostumado a ver. Hoje jogam Milionários e Palestino, mesmo grupo do Flamengo. O resultado influencia na situação do Flamengo. O torcedor tem que torcer para que resultado nesse jogo, Richard? Pois é, Escobar, os torcedores estarão aqui amanhã e hoje à noite já precisam ficar atentos ao Grupo E da Libertadores. Essa partida vai ser às 11h na Colômbia. E aí, o melhor cenário para o Flamengo é que o Palestino seja derrotado, porque aí os chilenos continuam com 6 pontos, só vão poder chegar a 9 na última rodada. O Flamengo tem 4 pontos, está em terceiro e precisa vencer os seus 2 compromissos para chegar a 10. O empate entre Milionários e Palestinos serve? Até serve, porque aí o Flamengo, se vencer, os dois chegariam à última rodada empatados com 7 pontos e o Flamengo vai jogar com Milionários no Maracanã, enquanto o Palestino vai enfrentar o Bolívar na última rodada fora de casa. O cenário é complexo. Para começar a pensar em classificação, tem que vencer. Isso não tem negociação, Escobar. Pois é, fazer a parte dele é o mais importante. Um abraço para você, Richard Souza, direto do Maracanã. Ó, sábado tem Vasco e Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. Vasco que está cada vez mais perto de fechar com o técnico português, é o Álvaro Pacheco. Faz boa campanha no Vitória de Guimarães. O Vasco volta a vencer após 5 partidas. A vitória do último domingo deu um certo alívio para o torcedor vascaíno. Antes do jogo contra o Vitória, o time não vencia desde a estreia do Brasileirão, há exatamente um mês. Muito importante, a vitória é sempre importante, a vitória dá uma moral a mais para a equipe. Maicon, camisa 4! O Vasco volta a jogar aqui em São Januário daqui a uma semana. Terça-feira que vem tem o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza. O primeiro terminou empatado em 0-0, mas antes disso, o time enfrenta o Flamengo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Em meio a esses compromissos, o Vasco aguarda a chegada do novo treinador. O clube ainda está acertando os últimos detalhes para contratar o português Álvaro Pacheco, que comanda o Vitória de Guimarães lá de Portugal. O que você achou? O português, cara, isso aí com relação a isso aí é bem complicado. Eu acho que a gente tá um pouco modinho. Eu acho que ele é uma opção boa, que eu acho que os técnicos brasileiros estão meio ultrapassados, então eu acho que um estrangeiro acho que vai dar jeito, como o Ramon deu um jeito lá atrás. A torcida do Vasco está meio traumatizada com técnicos portugueses por conta do Sapinto, mas eu acho que é um bom nome. Espero que ajude o Vasco nesse momento tão complicado. Ricardo Sapinto foi o último português que treinou o Vasco, em 2020. Em 15 jogos, só venceu 3 vezes. Depois da saída dele, o Vasco foi rebaixado no Brasileirão. Por enquanto, quem segue no comando do Vasco é o interino Rafael Paiva. Até agora foram 3 jogos com ele. Um empate, uma derrota e uma vitória. O
O Botafogo afastou e multou ontem Oscar Romero e Diego Hernandes por indisciplina. Os dois jogadores levaram mulheres à concentração do time no hotel em Fortaleza no último fim de semana. Eles estão fora da viagem para o Peru, onde o Botafogo enfrenta o Universitário na quinta. Menos opções para o time no banco de reservas. Pensando em ter força máxima para as próximas partidas decisivas da Libertadores, o técnico Arthur Jorge tem poupado alguns titulares em partidas como contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Domingo, no empate com o Fortaleza, o Júnior Santos não começou jogando. Quando entrou, o time melhorou e quase conseguiu a virada. Passa a esquerda do gol, que chute difícil de primeira. Para o jogo de quinta-feira em Lima, o artilheiro da Libertadores é presença certa no time titular. O Botafogo é o segundo do Grupo D e tem 2 partidas fora de casa para decidir a classificação. Com força máxima, claro. Um colega meu que é botafoguense doente, ele disse que o Botafogo está com vontade de trazer aquele jogador de Portugal, qual é o nome? Aquele famoso, aquele português famoso. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, para deixar na reserva do Botafogo. Deu Flamengo no primeiro Fla-Flu do Brasileirão Feminino, num dia inspirado da Cristiane. A impressão era de que a Amanda, goleira do Fluminense, estava à procura de alguém. A Cristiane com certeza é uma matadora, então com certeza é muito difícil, mas a gente trabalha para esses confrontos. A atacante Cristiane, do Flamengo e da seleção brasileira, era o grande nome do primeiro Fla-Flu da história na elite do futebol feminino. Mas foi a pequena Gisele, logo aos 2 minutos, que abriu o placar. Gisele, camisa 6, no comecinho do jogo. A Amanda evitou o segundo no chute da Fabi Simões. Defendeu a goleira do Fluminense, Amanda Coimbra. Mas depois do erro da Gislaine na saída de bola, a Cristiane deu de bico e rasteiro para ampliar. Na comemoração, uma homenagem ao filho Bento. Eu saí de casa, ele estava com febre hoje e ele gosta muito do Homem-Aranha. Eu prometi para ele que eu ia fazer um golzinho para ele imitar o Homem-Aranha. No primeiro tempo, o Fluminense só levou perigo nesse chute da Carol Chaves. Já a Cristiane foi um tormento para a defesa tricolor. Nesse lance, ela serviu a Kailane, que pegou mal na bola. Depois, tentou de bicicleta. O Fluminense esboçou reagir no bonito gol de falta da Carol. Golaço na cobrança de falta da Carol! Mas nos acréscimos, depois da arrancada da Naná, a bola sobrou para Cristiane, que contou com a falha da Amanda para fechar o placar. 3 pro Flamengo, 1 pro Fluminense! Liquida a fatura, Cristiane! O Flamengo confirma a boa fase do campeonato. A vitória no Clássico foi a 4ª consecutiva. E a 5 rodadas do término da fase de classificação, o time está bem mais perto das quartas de final. O Flamengo é o 5º colocado na tabela. O Fluminense permanece na 11ª posição. A gente começou a competição muito mal, muito abaixo daquilo que é esperado, até pra gente mesmo dentro do elenco que a gente tem, com as atletas que a gente tem. Tem uma competição muito saudável, mas a gente vai brigar pelo título. Ainda hoje, a derrota do Fluminense. Dá só uma olhada em como começou o primeiro gol de São Paulo. Falha feia do goleirão Fábio, tentou sair jogando, deu tudo errado. O Fluminense terminou a rodada dentro da zona do rebaixamento. Também a história do médico que virou técnico. O treinador pediu demissão no intervalo. O médico assumiu, o brasiliense venceu. Mestre Léo Batista é que vai contar pra gente essa história. Faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular aí pro QR Code que tá na tela e assine agora o Globoplay mais canais Sport TV. Hoje, por exemplo, tem seleção feminina de vôlei ao vivo no Sport TV 2, às 9 da noite, Brasil estreando na Liga das Nações contra o Canadá. VNL, sigla em inglês para Liga das Nações de Voleibol. É a competição que abre o ano da seleção feminina e vai servir como preparação para as Olimpíadas de Paris, em julho. Na estreia, o Canadá. Na minha opinião, um dos times que mais evoluiu nesse último quadriênio aí.
A gente tem visto essas meninas do Canadá jogando pelo mundo afora. A preparação para a Liga das Nações durou quase 3 semanas e foi realizada aqui no Centro de Treinamento do Vôlei, em Saquarema. O primeiro desafio da temporada vai começar no local icônico do esporte nacional. Maracanãzinho, um templo do voleibol nacional. Depois de 8 anos, a seleção feminina vai voltar a jogar aqui. A recordação mais recente não é das melhores. Eliminação nas quartas de final da Olimpíada do Rio. Mas há sempre tempo para criar novas memórias. Acho que a gente tem que escrever uma nova história. A cada ciclo, a cada ano, a gente sempre tem que virar a página, ganhando ou perdendo. A gente vira a página e começa a escrever uma nova história. Thaísa não joga hoje porque sente dores no joelho, foi preservada. E está ansiosa pela estreia da seleção. O público vai ser o nosso 7º jogador em quadra, como a gente sempre fala. E o que ficou para trás a gente nem lembra. Assim, só lembrei porque você falou, porque já tinha até esquecido. Faltam 105 dias para as Paralimpíadas de Paris. A delegação do Brasil vai para lá com um uniforme inclusivo e bem bonitão, hein? Ontem, o Comitê Paralímpico Brasileiro lançou o uniforme oficial para os Jogos de Paris. Essas são as roupas que mais de 200 atletas de 22 modalidades vestirão a partir do dia 28 de agosto. Que é o manto aí que vai levar o Brasil, né, levar os nossos atletas aí até os pódios lá de Paris. E a gente fica muito feliz, né, porque é um momento que se torna ainda mais especial quando a gente tem os uniformes de tanta qualidade. Mais do que o uniforme, cada peça que os atletas vão vestir em Paris são inclusivas. E é isso que chama atenção. A grande novidade desses Jogos Paralímpicos, por exemplo, é trazer o braille para a identificação do país. Isso aqui é um sinal de maiúsculo, isso aqui é uma letra B, uma letra R, uma letra A, uma letra S, uma letra I e uma letra L. Brasil. A gente traz o braille para suprir essa necessidade. Da mesma forma, atletas com deficiência física que não dobram o pé, então a gente pensa também num formato com zíper maior para possibilitar que esses atletas tenham um maior conforto na hora de vestir. Então toda vez que eu boto já dá aquela energia, né? O superpoder só quem é atleta sabe. Já tô com o uniforme de pós já para dar sorte, né? E agora só falta a medalha e o hino, né? Eu imagino a minha medalha de ouro no peito, bem linda para mim guardar. Au revoir, Paris. Tapete vermelho pro mestre Léo Batista. Muito boa tarde, o Escobar. Ontem me deram uma folguinha, né? Mas hoje eu tô aqui para contar uma história maluca. Esse aí é o Paulo Roberto Santos, técnico do Brasiliense. Quer dizer, ex-técnico do Brasiliense. Tudo mudou no intervalo de um jogo da Série D de dado do Brasileirão. O Paulo e toda a comissão técnica pediram demissão após o primeiro tempo contra o Real Brasília. Segundo o perfil oficial do time, em uma rede social, eles ficaram insatisfeitos com as críticas do presidente do Brasiliense, o ex-senador Luiz Estevão. Naquela altura, o jogo ainda estava 0-0. Até que apareceu um homem para curar o brasiliense. Jorge Luiz Fernandes Oliva Júnior. Eu sou médico ortopedista, cirurgião de joelho e trabalho com a medicina do esporte. Quem assumiu foi o médico do clube, o Dr. Jorge Oliva. Já fomos técnico de time de pelada, né? A gente assiste muito futebol, sempre dá palpite. Mas realmente nunca me imaginei numa situação dessa, não. Ele foi cirúrgico nas instruções e os jogadores muito pacientes em busca da vitória. Todo mundo ouvindo e anotando a receita que o doutor passou. E não é que deu certo? Caio Nunes marcou o primeiro do Brasiliense. 2 minutos depois, ele também fez o segundo. Mais 2 minutos e o Real Brasília diminuiu com Matheus Alemão. Final 2-1 Brasiliense. Pois é, o Dr. Jorge conseguiu fazer os pontos sem usar agulha e levou o time à liderança do grupo 5 da Série D. Pois é,
Eu acho que às vezes é preciso seguir a ordem médica, não é? Já entreguei o cargo já no vestiário, saí por cima, 100% na carreira, invicto, continuar só como médico mesmo. Seu Léo Batista inspiradíssimo. Já, Fluminense perdeu num jogo marcado pelo bate-boca entre Diniz e Luciano. Onze times pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Vou começar agora com o Bruno Halpern, falando lá de Porto Alegre. Bruno, o Internacional decidiu voltar a treinar hoje, né? Salve, Escobar, todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. É isso mesmo, ontem à noite, até de forma surpreendente, o Inter divulgou uma nota em que disse se ver obrigado a retornar às atividades. O clube alegou que o calendário apertado do futebol brasileiro foi o responsável por forçar essa volta, que será aqui no estádio da PUC, em Porto Alegre. Isso porque, apesar do estádio Beira-Rio já ter secado, o gramado ainda está muito comprometido. Deve demorar pelo menos um mês para ter condições de jogo. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Juventude também se reapresenta nesta terça-feira. O Grêmio ainda não divulgou uma data para o retorno das atividades. O CT do clube e a Arena seguem alagados. O curioso é que ontem à noite, 11 clubes que integram a Liga Forte União, incluindo Juventude e Internacional, pediram oficialmente a paralisação do campeonato. Os clubes que fazem parte da Libra, incluindo o Grêmio, estão reunidos nesse momento. Palmeiras e Flamengo já disseram que são contra a paralisação do campeonato. Até o momento, quase 90 jogos dos times gaúchos já foram adiados em todas as séries do futebol brasileiro, feminino e masculino. Copa do Brasil, além de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também Copa Libertadores da América. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que está na Tailândia, num congresso da CBF que vai definir a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, falou sobre essa paralisação. A gente vai conversar com todos os clubes, é o nosso papel, ouvindo todos, assim de uma forma exaustiva e acatando a decisão da maioria, mas sempre colocando: olha, nós temos um calendário difícil e uma suspensão, uma paralisação de todos contribuirá para ficar mais difícil ainda. Fluminense perdeu, está na zona de rebaixamento do Brasileirão, o jogo marcado pela confusão entre velhos conhecidos. Luciano e Fernando Diniz, uma história de amizade que começou lá em 2019, na primeira passagem do Diniz pelo Fluminense. Seguiu em 2020 com os dois no São Paulo. Olha só quanto carinho! Mas agora a relação está abalada. Não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O Diniz veio ali e na hora que o Manuel caiu, eu peguei a bola na lateral, ele me xingou. Depois ele falou que pra mim a amizade acabou, então pra mim, se ele acha assim, pra mim acabou. Isso é muito burro. Exatamente isso que o Fernando Diniz estava falando para o Luciano. Clima quentíssimo, quentíssimo entre os dois. O São Paulo, que estava jogando em casa, começou melhor no jogo. Recebeu o Nestor, deu uma puxada, bateu forte, espalma, Fábio! Com as mãos, Fábio estava bem, o problema era com os pés. Nesse lance aí, ele saiu jogando todo errado, entregou para o Rodrigo Nestor, mas conseguiu se recuperar. Fábio para salvar o toque de cabeça, Fábio de novo! A sorte parecia que estava do lado do Fluminense. Ótima jogada do garoto Cauã Elias. Passe para o Keno. Rafael até defendeu, só que a bola bateu no Igor Vinícius e entrou. A bola bateu em mim, a bola pegou meu. Foi não, Keno. O juiz deu gol contra do Igor Vinícius. Menos de 4 minutos depois, o Fábio, que já estava ensaiando desde o início, errou de novo com os pés. E dessa vez não teve jeito. Juan roubou a bola e deu passe para o Bobadilha empatar. Agora há pouco falhou o
posição, teve uma chance de se redimir. Ele falha de novo. Eu fui tentar fazer o mais simples, que era dominar e dar o passe. Tivemos erros ali cruciais, o erro meu, pedi até desculpa pro torcedor tricolor. Foi nos acréscimos que o clima esquentou entre Diniz e Luciano. Tudo começou quando o Manuel sentiu a coxa e caiu em campo. O Luciano tentou acelerar a cobrança do lateral e o Diniz perdeu a cabeça. Todo jogo, quando tem uma discussão, um jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol, o meio onde palavrão é uma linguagem comum. O Luciano tomou amarelo por conta da briga e o Diniz foi expulso por ter xingado o Luciano. Primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou um palavrão. Depois do intervalo, o Fluminense até que melhorou. Vem chegando o Arias, bateu firme! Mas o São Paulo seguia em cima. E o Luciano marcou. Só que depois de revisar no VAR, Daronco deu falta do Galopo em cima do Lima. Falta do jogador. Decisão final, falta. O São Paulo continuou insistindo. Depois do escanteio, a bola passou por toda a defesa do Flu antes de chegar ao Arboleda. Gol! Apareceu o Arboleda, só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol. No finzinho, John Kennedy, que voltou depois de ser afastado por indisciplina, teve a chance de empatar. Pega, Rafael! E o Marcelo, hein? Quase fez um golaço de direita. Na trave! 2-1 para o São Paulo. O Fluminense chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer no Brasileirão e está na zona do rebaixamento. O que aumenta a pressão em cima do time, né? Só que o Fluminense volta a jogar na quinta-feira, mas aí pela Libertadores, onde a situação é bem mais tranquila. O Fluminense é o líder do Grupo A, classificação bem encaminhada. Muito boa tarde para você, tá? Amanhã a gente se vê. Tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.